Agora, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 40. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 40, estas palavras: mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Em relação à adoração, e agora o versículo 33, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Bem, o nosso tema, mais uma vez, nesta manhã, continuando o nosso estudo de domingo passado, é adoração. A adoração na casa de Deus, em espírito e em verdade, a adoração que realmente reflete o caráter de Deus. Queridos, adoração, nós vimos em nossa primeira consideração a respeito, é a aplicação inteligente da mente à pessoa de Deus, ao caráter de Deus e à grandeza de Deus. Palavras que procedem da verdade de Deus revelada na Bíblia, motivadas pela mente e pelo coração, dirigidas ao Senhor, a mente, aplicada à sua grandeza, à sua pessoa, aquilo que Ele é, aquilo que Ele tem feito por nós, aquilo que nós aprendemos nas páginas da Escritura, elevar a Deus por meio da alma, palavras, declarações de louvor, afirmações que refletem o seu caráter e aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. Bem, aqui estamos. Mas o homem foi criado para adorar a Deus, nós temos visto. E a adoração não é um privilégio apenas do crente, é um comando a toda criatura. Uma das razões nós mencionamos que os judeus antigos trazem a respeito da criação do homem, no sexto dia, e não no primeiro ou no segundo, foi que ao criá-lo ali, o ser humano poderia iniciar a sua existência como pessoa no sétimo dia adorando a Deus. O seu primeiro ato, ao se reconhecer como um indivíduo pensante e capaz, seria um ato de reverência voltada verticalmente dirigida ao seu Criador, para adorá-lo, para cultuá-lo. Nós somos chamados para adorar a Deus. Adorar a Deus é indispensável para que sejamos pessoas adequadas, na verdade, na sociedade em que vivemos, entre nossos familiares. Se uma pessoa não gasta tempo em adoração, não reconhece o seu Criador, o seu propósito em existir sobre este mundo, se ele não dá a Deus o devido reconhecimento de que ele pertence a Deus, de que ele pertence a Ele por direito, então a pessoa vive sobre a superfície da terra como algo menos que um ser humano, como algo menos que uma criatura criada em imagem e semelhança de Deus, como se não possuísse uma alma eterna, como se não possuísse a capacidade de se conectar com o seu Criador e buscá-lo e adorá-lo e reverenciá-lo. Adorar a Deus é indispensável para que sejamos pessoas corretas, adequada. Se você não adora a Deus, você se torna um estorvo às pessoas com quem você convive diariamente. Porque primeiramente você não reconhece o seu Criador, então você não reconhece que aquela pessoa com quem você convive é criada também à imagem e semelhança de Deus, o seu Criador. A vida de uma pessoa que não adora a Deus é normalmente centrada nela mesma, no seu prazer, na sua busca, nas suas dores, em si. Somente uma pessoa regenerada, na verdade, é capaz de adorar a Deus de modo digno, mas todo ser humano foi criado para adorar a Deus. E se nós não reconhecemos o nosso Criador e dizemos crer em Deus, mas vivemos sem prestar a Ele culto e adoração, nós somos meros ateus. Adorar é algo tremendo, é algo necessário, é algo para o qual nós somos criados e colocados sobre este mundo, para refletir a glória do nosso Criador, para proclamar que Ele é e que nós somos algo porque Ele é, e tudo que nós somos vem dele, tudo que nós somos pertence a Ele. Bem, feliz é o homem, feliz é a mulher neste mundo que pode dizer como Davi: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Bem, no domingo passado nós consideramos, entre outras coisas, o tema da adoração. Adoração, esses dois departamentos da adoração: a adoração de toda a vida do ser humano, do crente, como um ato de adoração, tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós temos, todos os nossos talentos, nosso tempo, os nossos anos de vida, como um ato de adoração dirigido ao Senhor, vivendo para a glória dEle, vivendo em reconhecimento de que pertencemos a Ele. Assim, neste sentido, nós estamos, como crentes, sempre em adoração. A vida inteira, por inteiro, é um ato de adoração. E isso nós encontramos em várias passagens da Escritura, em textos como Colossenses 3, versículo 23, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, tudo quanto fizerdes. Na casa de Deus, mas em nossa vida. Nós reconhecemos que Deus, Ele é soberano sobre as nossas vidas.
E que naquelas avenidas principais pelas quais haveremos de percorrer ao longo dos nossos dias, aqueles traços mais distintos de nossa vida, com quem me casarei, onde morarei, que trabalho seguir, em que igreja local devo me dedicar, nós entendemos pela palavra que Deus tem um propósito específico para cada um dos seus filhos e filhas, e que Ele nos conduz, e que o crente deve buscar a direção de Deus contra essas coisas. Assim nós vivemos para Ele, e buscá-lo e honrá-lo é um ato de adoração, a adoração de toda a vida. E então, há aquele outro departamento da adoração, aquele departamento que é definido pelo próprio Senhor Jesus Cristo como uma adoração que é em espírito e em verdade. Essa é a adoração do povo de Deus, reunido como igreja para adorá-lo. Um ato direto, dirigido ao Senhor, algo mais elevado que a adoração de toda a vida, algo consciente, claro, dirigido ao Senhor, algo que deve ser feito de acordo com a vontade e os parâmetros de Deus, para o povo de Deus. A adoração de toda a vida, por um lado, então a adoração que é em espírito e em verdade. E o Senhor Jesus Cristo é quem define essa adoração. Nós vimos em João capítulo 4, versículo 24, ao definir a adoração, a identidade da adoração do povo de Deus, o prostrar-se, isto é, diante do Senhor, que não seria mais um ato físico, no monte ou no templo, que não seria mais um elemento corporal, mas sim algo baseado em uma atitude do coração e da mente, prostrar-se em espírito e em verdade. Em espírito, isto é, de acordo com a natureza de Deus. Deus é espírito, diz o Senhor Jesus Cristo. E importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Adorar em espírito quer dizer com a tua alma, não com o teu corpo, não por meio de cerimônias, coreografias, não pela estética, não por rituais, não por performances, não por meio da arte, que seja musical ou teatral, não por meio dos sensos, mas algo dirigido ao Senhor em espírito, com a mente, por meio de palavras dirigidas a Ele. Verdade que edifica as nossas almas. Então afirmações, sejam afirmações cantadas, sejam afirmações, palavras em oração, seja palavras por meio da leitura da palavra ou a palavra pregada, palavras. Nós vimos isso em Apocalipse capítulo 5 e capítulo 6 em espírito. E também ela deve ser em verdade. Em verdade, a verdade que procede da palavra de Deus, e o Senhor Jesus Cristo definiu esta verdade no capítulo 17 de João: santifica-os na tua palavra é verdade. A mesma verdade, adorar a Deus em espírito e em verdade, verdades procedentes da palavra, coisas que nós colocamos diante dele, louvando por palavras, orando por palavra, afirmando as verdades da Bíblia, as doutrinas da palavra de Deus. Isso é central na nossa adoração, isso dá presente na nossa adoração. A nossa adoração deve ser permeada, completamente infundida da palavra de Deus. A palavra de Deus é tudo para nós, porque nós somos o povo da palavra, o povo da Bíblia, da Escritura, e nós amamos a Deus, conhecemos a Deus revelado em sua palavra. Assim a nossa adoração flui da palavra de Deus. Verdades, hinos compostos que fluem das doutrinas da verdade, os próprios salmos cantados, orações diretas ao Senhor, que refletem o seu caráter, os seus atributos, aquilo que Ele é em nossas vidas, aquilo que Ele tem feito por nós, coisas que estão na palavra, em espírito e em verdade. E nós vimos também que essa adoração do povo de Deus, reunido na casa de Deus, é uma adoração que é estabelecida pelo próprio Senhor, que Ele é soberano também na adoração, o princípio regulador, o princípio normativo do culto, que só pode estar presente na adoração do povo de Deus, aquilo que Deus prescreve na sua palavra. E tudo aquilo que não é prescrito, então está fora e não pode ser trazido, porque isso é algo ofensivo ao Senhor, algo que Ele não requer e algo que nos torna detestáveis aos olhos de Deus. Não adorar a Deus, nós vimos, ou adorá-lo de um modo que Ele não prescreve na sua palavra, é a mesma coisa. E nós aprendemos isso na história do povo judeu, que desejando adorar ao Deus verdadeiro, fizeram uma imagem, ou adoravam nos montes, ou de tantas maneiras. Assim nós aprendemos a soberania de Deus, na adoração dirigida ao Senhor. Nós vimos coisas como essas, e princípios importantes. E é muito importante, então, nós temos nesta manhã, de início, claro em nossas mentes, essa distinção entre a adoração de toda a vida e a adoração como um ato dirigido ao Senhor. Bem, hoje nós queremos continuar a lidar com isso, a adoração, o formato da adoração, o que deve estar contido na adoração e o que a adoração causa na vida de um crente transformado. Bem, a adoração, queridos, a adoração do povo de Deus não é apenas o louvor. A adoração é mais do que o louvor. Certamente que o louvor é essa joia preciosa na coroa da adoração. É algo que todo crente se regozija, não é cantar louvores ao Senhor,
Mas a adoração não se resume apenas ao louvor. A adoração é mais do que louvor. Deus é glorificado quando nós oramos a Ele, quando a Sua palavra é lida, quando nós cantamos, sim, e quando a Sua palavra é pregada. A adoração envolve a oração, porque a oração é a adoração. Todo ato de adorar a Deus, de orar ao Senhor, é um ato de adoração. Por quê? Porque é um reconhecimento ao orarmos a Deus de que somente Ele é digno do nosso clamor, da nossa devoção, das nossas petições, que somente Ele é capaz de ouvir milhões de pessoas orando ao mesmo tempo e responder com favor cada uma dessas orações, de crentes em toda parte, dirigindo a Ele os seus pedidos, o seu clamor, a sua intercessão. Somente o Senhor é digno. É um reconhecimento de que Ele é Deus. É por isso que nós não dirigimos as nossas orações aos discípulos de Jesus, nem a criaturas celestiais como anjos. Primeiro porque nós somos proibidos: ao Senhor servirás, diz a palavra de Deus, e somente a Ele adorarás. Nós encontramos isso em Mateus capítulo 4, versículo 10, quando o Senhor Jesus Cristo, ao repreender Satanás, cita um dos mandamentos. A oração é um meio de adoração, ela deve estar presente no culto do povo de Deus também. E a oração é adoração, e assim sendo, somente pode ser dirigida ao Senhor. E a adoração tem como parte a oração do povo de Deus. Oração que reflete o caráter do Senhor, invocativa, onde nós o adoramos. Os exemplos que nós temos dessas orações, por meio da oração, estão nas páginas da palavra de Deus. Nós temos vários cultos de adoração da Igreja do Senhor Jesus Cristo no início. O livro de Atos, por exemplo, no capítulo 4, nos traz uma figura clara a respeito disso. Apocalipse capítulo 5 e 6, também uma outra figura bem clara sobre o povo de Deus adorando, sobre a oração envolvida, e é tudo isto ali. A oração do próprio Senhor Jesus Cristo, uma oração que inicia com declaração afirmativa da pessoa de Deus. Há um desejo de honrá-lo, a afirmação dos seus atributos, há então confissão de pecados, há intercessão e, por último, petições pessoais. Nós seguimos o padrão da oração bíblica, porque essa é uma oração que é dirigida ao Senhor como um ato de adoração também. Então, a adoração do povo de Deus, a adoração que é espírito e em verdade, ela não é apenas um louvor cantado, ela também envolve a oração. E ela envolve também a leitura da palavra de Deus, a leitura pública da palavra de Deus, que deve ser feito sempre de um modo pausado, claro, para que haja um acompanhamento de toda a congregação, para que haja compreensão, para que a mente seja edificada. Não apenas um ato litúrgico, mecânico, como que falando ao ar, uma coisa após a outra. Não, algo com entendimento, algo de uma maneira clara. A palavra de Deus deve ser anunciada publicamente, deve ser lida. Há muitas pessoas em congregações que não têm o privilégio de ler e escrever. E muitas vezes a oportunidade que tem de ouvir a palavra de Deus é quando ela é lida publicamente na casa de Deus. E isso era muito comum no passado também, e na antiguidade, onde grande maioria não sabia ler e escrever. Então a palavra de Deus deve ser lida publicamente, e Deus é adorado quando a sua palavra é lida. E quando o povo de Deus acompanha de maneira pausada, compreendendo essas afirmações profundas sobre a fé. Deus é adorado quando a sua palavra é pregada, e ela deve ser pregada certamente. A palavra de Deus é pregada, e ela deve tomar grande parte do culto de adoração, porque a palavra de Deus é central. Nós estamos aqui para adorar o Senhor, para sermos edificados, para aprendermos aquilo que Ele fez por nós, as promessas tremendas, doutrinas que nos confortam, nos fortalecem, iluminam nossa mente, nos encaminham para aprender o nosso dever, para aprender sobre a vida futura. A palavra de Deus deve ser lida e deve ser explicada. E a pregação correta da palavra de Deus deve ser sempre uma pregação expositiva. Por que expositiva? Uma exegese expositiva. O que é isso? É pegar a palavra de Deus e permitir que ela mesma fale, explicar os versículos, retirar as doutrinas, aplicá-las, deixar que a palavra de Deus fale. Essa é a pregação bíblica. E é assim que ela deve ser ensinada. Quando pessoas leem o versículo da palavra de Deus e começam a andar de um lado para o outro falando por 10, 15 minutos, a palavra de Deus não está sendo pregada. Paráfrases, ideias baseadas na palavra de Deus, mas a palavra de Deus não está sendo trazida versículo por versículo, ela não está falando. Adoração são palavras que fluem das verdades da palavra de Deus, cantadas, oradas, lidas e pregadas. A palavra de Deus é central. E como nós temos perdido isso na Igreja do Senhor Jesus Cristo, e como isso tem se afastado, e o objetivo de Satanás tem sido sempre este, de afastar o povo de Deus da sua palavra, seja por revelações extras
sonhos, supostas visões humanas, ou seja, por uma pregação que é sintética e não bíblica, que parece ser a palavra de Deus ensinada, que parece emocional, que traz toda uma carga de oratória, mas que não é a palavra explicada, versículo por versículo. Então esse é um grande perigo. A adoração, irmãos, envolve tudo isso, não apenas o louvor cantado por 40 minutos em pé e 5 minutos de palavra. Ele deve ser balanceado, bem dividido, proporcional, como nós aprendemos na palavra. A adoração dirigida ao Senhor é mais do que o louvor cantado. E é muito importante nós estabelecermos isso. E todo o conteúdo dessas palavras, como nós vimos, procedem da palavra de Deus. Essa é a adoração em espírito e em verdade. Bem, nós encontramos essas coisas descritas de uma maneira tão clara e gráfica no livro de Apocalipse, no capítulo 5 e no capítulo 6, como considerado no domingo passado. Me entristece algumas vezes, ao visitar alguma igreja ou congregação em outras cidades, onde a congregação seja sã realmente na palavra de Deus, mas que no período da reunião do povo de Deus, percebe-se tamanha irreverência no culto dirigido ao Senhor. Algumas vezes mesmo leviandade na reunião do povo de Deus, com pessoas batendo papo, conversando até o último segundo antes que o dirigente venha ao culto. E conversas sobre a semana que passou, sobre coisas do tipo, e o telefone tocando, e às vezes as pessoas chegam atrasadas, dando tchau um para os outros e cumprimentando quando a adoração está em desenvolvimento. Coisas terríveis, completa falta de um senso quanto que está acontecendo ali. A palavra de Deus diz: o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. A adoração é do início ao fim. É por isso que nós estamos gratos a Deus por nossos cultos de adoração aqui na Missão São Paulo, onde todos nós estimamos e primamos esses minutos antes do início, onde nós podemos preparar o nosso coração, preparar a nossa mente, lendo a palavra de Deus em silêncio, sem conversa, e evitamos qualquer interação, para deixarmos para trás a semana que passou, os problemas de casa, e nos prepararmos para nos achegar juntos como igreja, diante do trono da graça, verdadeiramente em espírito, verdadeiramente em verdade. E nós primamos por isso, e nos alegramos por isso. Isso mostra realmente um senso daquelas pessoas que não conhecem a Deus. Quando elas adentram um local onde Deus é reverenciado, adorado assim, elas são impactadas também por um senso da presença, porque o mundo está lá fora, mas tem entrado na igreja também. E isso é algo que nós primamos e queremos sempre primar, esse preparo de início. Bem, adoração, queridos, em espírito e em verdade, nos preparando individualmente para adorar o Senhor, para nos achegar diante dele de modo reverente, de modo digno. Mas eu quero considerar nesta manhã também alguns exemplos de cultos de adoração na Bíblia, a maneira de adorar na igreja, o que deve estar presente, qual o formato da adoração. Eu me volto agora ao capítulo 14, então, de 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26. Nós temos palavras profundas a respeito da adoração. Paulo escrevendo àquela igreja, ele diz: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para a edificação. A pergunta é esta: o que realmente aconteceu em Corinto? O que tomou lugar ali? O que nós podemos concluir dessa descrição de Paulo a respeito do culto de adoração na igreja de Corinto? Bem, esse versículo é fundamental para essa discussão, não apenas sobre a questão das línguas, profecias, mas também sobre a adoração. A adoração deve ser sempre organizada e reverente, ou ela pode ser também marcada pela informalidade, espontaneidade, inovação? Como deve ser a adoração do povo de Deus? O que é essa adoração em espírito e em verdade? Deveria ser através da mente por palavras, ou sobretudo centrada nos sentimentos e emoções apenas? Esse versículo é crucial. Ouça novamente: que fareis, pois, irmãos? E Paulo inicia dizendo: quando vos ajuntais, este é o culto de adoração do povo de Deus, quando vos ajuntais para adorar. E a propósito, antes de entrarmos mais fundo nesse versículo, aqueles que defendem o estilo de adoração chamada contemporânea, da estética, do entretenimento, do programa, tendem a dizer que Paulo aqui, neste capítulo, está fornecendo a eles a base, ou uma descrição de uma adoração que é totalmente informal, exuberante, vale tudo, onde todo mundo pode participar com algo, com seu talento, com seu dom. Essa é a base que eles se voltam, textual, para afirmar esse culto contemporâneo e moderno, algo que não existia há anos atrás. Eles dizem: aquela antiga, eles falam assim, forma de adoração dos tradicionais,
amada, honrada pelo povo de Deus por séculos. Essa adoração deles restringe a adoração. É um culto limitado a poucas coisas, é um culto muito simples, é um culto muito direto, muito óbvio. Isso é o que eles dizem, nos seus livros, na verdade. E eles dizem, enquanto um novo estilo de adoração, nos últimos 40, 30 anos, dos anos 60 para cá, do movimento hippie para cá, eles não nos dizem, mas nós sabemos que vem dali. Esse novo estilo de adoração, eles dizem, é muito melhor, porque ele é sem inibição, ele toca a alma, eles dizem, é como o culto da igreja de Corinto. Não vale tudo, onde todo mundo participa. E aqui eles vêm no versículo 26 em diante para tentar justificar esta ideia, que o culto de adoração na igreja de Corinto era um culto exuberante, aberto a todo mundo participava com seu dom, com seu talento. E assim eles tentam justificar um culto complexo, envolvendo todo tipo de música e arte, cores e sons e movimentos nos dias de hoje. Mas a palavra de Deus não dá base a isso. Se nós considerarmos com calma estes versículos, nós percebemos o que Paulo está dizendo. Veja como ele inicia, versículo 26. Que farei, pois, irmãos, diz Paulo, quando vos reunis, congregais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Se nós olharmos de maneira superficial neste versículo, o versículo-chave, ele parece assim falar sobre uma notável liberdade de múltiplas contribuições ao longo do culto de adoração. Mas isso acontece se nós arrancarmos esse versículo do contexto. A propósito, essa ideia de que qualquer musicalidade, apresentações é válida na igreja não tem base nenhuma neste capítulo, nem neste versículo, porque veja o que Paulo diz: o único estilo de música, ou melhor, de adoração cantada é salmos. Que farei, pois, irmãos, cada um de vós tem salmos. Não há nada outro, não há nada mais do que salmos aqui mencionado. Não há estilos, não há modismos, apenas salmos. É uma questão vital, não é? Assim é um erro tremendo, essa ideia de que este versículo está descrevendo um culto de adoração sem moderação. A questão vital é: a quem Paulo está se dirigindo neste capítulo? Está Paulo se dirigindo a cada membro da igreja? Que farei, pois, irmãos. A quem ele se dirige? Ou ele está se dirigindo aos líderes daquela igreja, responsáveis por conduzir a adoração? Essa é a pergunta-chave. Se ele está se dirigindo à igreja, então certamente Paulo está descrevendo uma adoração desinibida, informal, onde todos participam, um amontoado de coisas. Mas se ele está se dirigindo somente aos líderes daquela igreja nesta carta, a partir desse versículo, bem, sobre quem recai a responsabilidade de condução da adoração, de coordenar a adoração, então a cena é muito diferente. A quem afinal Paulo está se dirigindo? Vamos considerar esse versículo então. Nós já percebemos no estudo anterior sobre línguas que Paulo na verdade se dirige aos líderes da igreja, aos presbíteros daquela igreja, aquilo que nós chamamos de um pequeno grupo da plataforma. E a resposta está nesta palavra: cada um de vós. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós, cada um dos líderes, cada um dos grupos da plataforma, cada um deles. A resposta está aqui, os presbíteros. A primeira pista está aqui. Pense sobre o tamanho da igreja de Corinto. Os historiadores nos dizem que é uma igreja entre 2.000 a 4.000 pessoas. Que farei, pois, irmãos? Não é possível que todos eles participassem de um culto de adoração. 4.000 pessoas? Quanto tempo duraria um culto como esse? Meses, anos, para cada um trazer um salmo, cada um trazer uma profecia, cada um trazer um hino, cada um trazer uma língua? É possível. Paulo não se refere a toda a congregação. Ele está dirigindo a sua palavra aos líderes da igreja. Em segundo lugar, Paulo passa então a cortar essa frase, cada um de vós, aproximadamente pela metade. Porque no versículo 34, veja o que ele nos diz: as vossas mulheres estejam caladas na igreja. As mulheres caladas na igreja. Se a frase cada um de vós se refere à igreja, bem, então esse cada um de vós já se torna metade da igreja. Pelo menos, não é? Porque as irmãs deveriam estar em silêncio. A metade da igreja. Em terceiro lugar, nós temos essa expressão, cada um de vós, sendo reduzida novamente. Ela se transforma em algumas poucas pessoas, porque no versículo 29 nós lemos: e fala em 2 ou 3 profetas. Então não são todas as pessoas da igreja. E nos versículos seguintes ele continua a cortar mais e mais esse cada um de vós. E o quadro de uma adoração livre, onde todas as pessoas contribuem com algo aberto, informal, exuberante, começa a desabar à luz desses versículos. Paulo não poderia estar contradizendo a si mesmo.
E um momento ele diz, todos vós, irmãos, toda a congregação, e de repente começa a cortar pela metade, depois 2 ou 3 e apenas alguns. A resposta é que ele não está falando a cada membro da igreja. Ele se dirige aos líderes, ele se dirige aos presbíteros, aqueles responsáveis por coordenar, por dirigir a adoração, porque a adoração deve ser ordenada, deve ser segundo um parâmetro bíblico. E há pessoas que são chamadas para ir. Por quê? Porque desde o princípio da igreja do Senhor Jesus Cristo, os oficiais da igreja, pastores mestres, presbíteros, diáconos, eram escolhidos com base em certas qualificações, então era aceito pelo povo de Deus. Nós vemos isso na carta de Paulo a Timóteo. E havia um ministério de ensino na igreja, pessoas que tinham este dom dado por Deus para o ensino. Não era qualquer pessoa que poderia ir à plataforma para trazer uma palavra de instrução durante o culto. Havia ordem, havia dons, havia direção e diretrizes. Portanto, Paulo, ele nunca teria aprovado que qualquer pessoa na congregação trouxesse uma doutrina, uma profecia que seria revelada. Obviamente, ele está falando aos líderes daquela igreja. Se dissermos que Paulo está se dirigindo aqui a toda a congregação, bem, a toda a igreja, nós estamos fazendo com que ele se contradiga, na verdade. Nós sabemos que a palavra de Deus não se contradiz, e esse texto não teria sentido algum se nós lêssemos desta maneira, tanto a referência às línguas, como a profecias, quanto à adoração do povo de Deus reunido. Aqui está. Parecia haver uma grande confusão naquela igreja entre os líderes da plataforma. E Paulo está escrevendo para corrigi-los e para exortá-los quanto à adoração do povo de Deus. Ele pergunta, ele diz, que fareis, pois, irmãos? Essa é uma pergunta. Vocês se reúnem e a salmo, a adoração, a profecia, sim, mas tudo deve ser feito em ordem, um após o outro, na medida certa, não toda a igreja, não com confusão. Paulo está comandando aqueles irmãos. E ele comanda porque ele possui a autoridade de um apóstolo, algo que nós não temos hoje neste mundo, mas temos na palavra de Deus, e assim ele poderia comandar. Faça-se tudo decentemente e em ordem, nos diz o versículo 40, ele está falando com aqueles líderes. Ele está relembrando aqueles homens do primeiro encontro que ele teve com eles, e do segundo, quando ele ensinou aquelas pessoas aquilo que ele mesmo recebera do Senhor Jesus Cristo. E Paulo nos informa nesta mesma carta que tudo aquilo que ele ensinou àquela igreja, que ele ensina a nós, não vem dele. Não é a opção, a vontade ou o gosto de Paulo que está interferindo aquilo, mas ele nos diz no capítulo 11, em relação à ceia do Senhor, em outras partes em relação ao governo e adoração, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, para a ceia, para a adoração, princípios, diretrizes. A identidade da oração estabelecida por Cristo, os parâmetros da oração, ele entregou àquela igreja e agora ele está corrigindo os erros, relembrando a eles de como deveria ser a adoração e a maneira certa de ser feito. Bem, nós prosseguimos então a partir daqui, demonstrando que Paulo, ele ensina que um culto de adoração deve ser adequadamente dirigido e caracterizado sempre por reverência. Nós já vimos que este versículo 26 está dirigido aos líderes, exigindo deles que sejam ordeiros em suas contribuições, seja salmo, seja profecia, ao longo do culto de adoração. E há 4 palavras poderosas neste capítulo, na verdade, nós vamos centrar a última parte do nosso estudo aqui. 4 palavras que nos ensinam sobre a essência e o formato da adoração do povo de Deus reunido, onde quer que ele esteja, em qualquer cultura, em qualquer período, até que o Senhor Jesus Cristo volte. A primeira palavra está aqui no capítulo 14, versículo 33. Ouça o que ele diz. Porque Deus não é Deus de confusão. Isso está no contexto da adoração. Deus não é Deus de confusão. Essa é a primeira palavra. A nossa tradução em português do termo grego, que aqui é traduzido como confusão, olhando brevemente, pode parecer que Paulo, na verdade, está corrigindo barulho, algazarra na igreja, comoção que acontecia na adoração em Corinto, mas é algo mais do que isso, na verdade. É algo mais que Paulo tem em mente. A palavra traduzida por confusão, ela descreve uma situação, na verdade, na qual as pessoas agem por conta própria. Ela abrange o individualismo, sem coordenação, incluindo até mesmo a anarquia em outros textos da palavra de Deus. A palavra grega, confusão aqui, é a forma negativa da palavra grega definir ou designar. Em outras palavras, pondo o elemento negativo, Deus não é um Deus sem definição ou sem designação na adoração. Deus não é o autor da expressão livre, sem controle na adoração. Porque Deus não é Deus de confusão. Paulo se refere à adoração aqui.
Ele não é autor daquilo que não seja definido, daquilo que não seja arranjado, daquilo que não seja designado de maneira clara. Na adoração, Deus deseja uma abordagem ordeira, correta, planejada, dirigida. Ele não deseja uma adoração pública que não seja planejada e ordenada. Veja que nós não nos referimos a liturgias complexas ou cerimônias, mas algo pré-estabelecido. Algo simples, algo direto, algo que a mente compreenda, algo que seja edificante. E esse versículo aqui, então, ele está diretamente condenando líderes de culto que decidem as coisas no culto conforme elas vão acontecendo. E ali vem o pastor, o dirigente, começa a folhear o inário da igreja. Vamos cantar o 240 hoje, e toca aí o tom, e vamos ler algum versículo para edificação, e pula lá para frente. Algo não pré-estabelecido. Deus não é o Deus daquilo que não é predesignado. Essa é uma condenação da adoração informal, sem um pensamento prévio, sem aquilo que vai ser lido, sem aquilo que vai ser cantado. Deus não é o Deus daquilo que não é designado. Deus não é o Deus de confusão, em outras palavras. E a sua adoração não pode ser algo indefinido, confuso, emaranhado de ações involuntárias dos adoradores. Não, deve ser algo pré-estabelecido e algo organizado. Esta é a primeira palavra. Deus não é um Deus de confusão. E a segunda palavra também está aqui, o segundo termo. Esse mesmo versículo, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz. E isso está no contexto da adoração. Mantenha sempre isso em mente. Deus é um Deus de paz. Mas qual paz? E não a paz da fazenda, ou a paz do campo. A ideia da palavra paz, traduzida aqui em português, original, traz a ideia de cessar da guerra, das divisões, das separações. E quando aplicada à adoração, traz exatamente esta ideia. É uma palavra que se deriva da palavra grega juntar. Deus é um Deus daquilo que é juntado, conectado. As partes que compõem a adoração na casa de Deus devem se encaixar, não é? O culto deve ser harmonioso. Ele deve seguir, ele deve fluir. Não uma coleção de fragmentos desconectados, pessoas gritando aleluia, alguém lendo uma palavra aqui, uma confusão emaranhada. Deus é o Deus de paz. Essa é uma palavra tão interessante que a ideia gráfica dela é algo estabelecido. Deus não é o Deus daquilo que não é estabelecido, colocado, estabelecido sobre algo. Na adoração, Deus é o Deus daquilo que é estabelecido, pré-estabelecido, organizado, bem formado. Essa é a adoração de Deus. Um culto, então, organizado, ele não significa necessariamente que nós devemos organizar aquilo que alguns chamam de um culto temático, onde tudo tem o mesmo tema, não é? O hino, a leitura, a oração esteja de acordo com o mesmo tema que será abordado no sermão. Não necessariamente isso, não é esta a ideia, mas que seja algo estabelecido, organizado. Em outras palavras, algo claro, que a congregação saiba onde está indo. Não que a congregação esteja sentada esperando o que vai vir depois. Será que alguém vai cantar? Será que tem um jogral das crianças? Será que alguém vai entrar correndo pela igreja e começar a pular dali para pular e cantar? Nada de surpresa, nada de dificuldade. Algo claro, algo reverente, algo que eu possa me preparar para adorar a Deus em espírito e em verdade. Um culto organizado se refere a isso, que todos os componentes bíblicos da adoração estão organizados em um todo harmonioso. Deus é um Deus que estabelece as coisas na sua adoração. Então, deve haver a adoração objetiva nesse culto. A adoração objetiva, essa é a pergunta que nós fazemos. A confissão de pecados, deve haver. Há ações de graça subjetivas, sim, deve haver. Há grandes doutrinas a serem exaltadas e proclamadas, deve haver. A doutrina, a exortação, a ensino, todas essas coisas devem estar presentes no culto de adoração, bem distribuídas, bem claras. Deus é um Deus que organiza a sua adoração. Afirmação do seu caráter e atributo, exaltação do seu nome, confissão de pecados, intercessão por outros, todos esses componentes devem estar em culto de adoração, onde o povo de Deus se reúne, e bem divididos, e bem claro. E o ensino da palavra de Deus deve sempre tomar maior parte na adoração, não o louvor cantado. Também existe aplicação, transformação de corações, pela aplicação da palavra de Deus, devoção. Deve haver lugar para intercessão por outros crentes, pela obra do Senhor Jesus Cristo. Todos esses elementos representados em culto organizado. Isto é o que diz Paulo, que o Senhor exige no seu culto, porque Deus é Deus, não de confusão, mas de paz, como em todas as igrejas dos santos. O que eu recebi do Senhor é o que Ele entregou para cada uma das igrejas, é que Ele está exortando e corrigindo aqueles irmãos por causa da desordem na organização da adoração a Deus. Deus é um Deus de paz.
daquilo que é organizado. E a terceira palavra nós encontramos no versículo 40. Veja essas palavras: mas faça-se tudo no culto decentemente e com ordem. Faça-se tudo decentemente. A palavra grega, traduzida decentemente, literalmente significa algo que é bem moldado, algo que é bem proporcional em seu molde, que não é uma parte maior ou menor. A ilustração que os pregadores do passado gostavam de usar é sempre a ilustração, a ideia de um oleiro tentando fazer um vaso. Esse vaso deve ser bem proporcional, não é? Se você me desse a oportunidade de fazer esse vaso, porque eu não conheço da técnica, da arte, provavelmente seria uma confusão completa e uma coisa disforme. E essa é a ideia, a proporção correta, bem estabelecido, algo bem moldado, não é? Um culto organizado, bem moldado, adequado, apropriado para o propósito que se encontra, propósito de adorar um Deus santo, glorioso, o povo de Deus separado para o seu louvor. Eu não posso ter um culto de 1h30, onde 40 minutos, 1 hora é adoração, cantada em pé apenas, e 5 minutos da palavra de Deus, de maneira alguma, bem proporcional, bem moldado, e deve ser de acordo com o tenor da reunião do povo de Deus, um povo santo, coisas profundas e gloriosas, coisas dignas do povo de Deus, um Deus grandioso, uma palavra grandiosa, deve haver reverência, deve haver verdadeira alegria, verdadeiro sentimento, as proporções afetivas corretas e as divisões claras daquele período. Não pode ser um tempo muito longo, porque a mente não consegue concentrar por muito tempo. Não pode ser muito complexo e não deve ser jamais sempre simples, sempre direto, sempre passando pela mente, porque se não passa pela mente, então não há edificação. Deve ser bem dividido, deve ser proporcional. Mas faça-se tudo decentemente, de um modo decente. Nós encontramos aqui, bem, uma ideia de firmeza, não é? De conseguir algo bem estabelecido, algo bem moldado, um culto de adoração a Deus. Um culto de adoração não deve conter apenas todos esses componentes devidos, mas eles devem estar misturados na proporção certa. Não é um culto de entretenimento, mas um culto equilibrado em termos espirituais inteligentes provenientes da palavra de Deus. E aqui nós temos a última palavra, a quarta palavra, no mesmo versículo. Mas faça-se tudo decentemente e então com ordem. Essa é uma expressão poderosa no original. Com ordem. Talvez você pense de uma organização militar, de soldados que um comando se colocam em ordem em fileiras corretas. Essa é a ideia. É a ideia de um contexto militar que é trazido na palavra de Paulo aqui. A ordem na adoração. Significa que os cultos de adoração são organizados de acordo com regras e padrões pré-estabelecidos. Ordem. Ordem de Deus. Tudo se submete a esses padrões. Obviamente a palavra não deve ser esforçada ao absurdo, não é? Com regras e padrões que não provêm da palavra de Deus, com pessoas lendo sermões ou escrevendo liturgias antes do culto, nada do tipo. Ordem quer dizer algo decente, algo que provém das ordenanças da palavra de Deus para o seu culto. A inovação então está excluída, a criatividade humana está excluída do culto de adoração a Deus, o exibicionismo está excluído, o entretenimento está excluído. A reverência está presente, juntamente com todos os componentes da adoração, bem balanceado, bem estabelecido, segundo as diretrizes da palavra de Deus. Algo correto, ordem quer dizer obediência a Deus. Faça-se tudo decentemente e com ordem. Para testar um culto, irmãos, nós usamos esses critérios. E assim, onde você for, nas suas férias, talvez, visitar uma igreja para adorar a Deus no dia do Senhor, você usa esses testes. Será que esse culto de adoração desta igreja está de acordo com a palavra de Deus? O que o Senhor diria? Será que nós podemos imaginar Paulo conduzindo este culto? Essas perguntas que nós fazemos. 4 palavras, 4 padrões. E esses 4 termos provam que um culto de adoração deve ser sempre bem planejado, bem estabelecido, harmonioso, de proporções, adequado, de conformidade com as regras de Deus. Seja uma congregação de 5 pessoas, seja uma congregação de 2.000 pessoas, sempre dirigida ao Senhor. O mesmo padrão, seja em nossa cultura, seja entre os Yanomamis, seja entre os chineses, seja 100 anos atrás, até o Senhor Jesus retornar. Um Deus que todas as coisas estabelece na sua palavra e que é soberano também em sua adoração. Culto segundo o seu caráter, segundo o caráter do seu povo. Bem, há um perigo muito grande na chamada adoração contemporânea. A adoração estética, extasiante, exuberante, dos sensos, do entretenimento.
informal, que é centrado na música apenas, nas performances, não é. É um grande perigo, porque é algo que apela aos sensos, aos sentidos, perdão, às afeições apenas, mais do que para a mente, para o entendimento. E essa adoração, que é dirigida aos sentidos, aos sentimentos, ela não edifica, porque ela passa por cima da mente. É uma tentativa, por meio de instrumentos inanimados, de alcançar o nervo da emoção apenas e de moldar as pessoas e de conduzir as pessoas por emoções e emoções. Começa-se com uma música mais branda, depois acelera-se mais, depois algo visual, uma coreografia, depois um jogral, sempre atacando a emoção e passando por cima da mente. Ela não edifica. Primeiro, aquela desobediência à palavra de Deus, e algo que vicia, na verdade, é como uma dose de uma bebida alcoólica, que você começa a se acostumar e daqui a pouco você quer uma dose mais forte, e você passa da cerveja para o uísque. Não é um tipo de droga eufórica, é a adoração contemporânea. Você sempre precisa de mais. E o entretenimento, que no início é simples, ele começa a se tornar mais complexo e colorido e mais envolvente. Daqui a pouco você vê grandes shows em igreja para atrair pessoas. É como uma droga eufórica. Você sempre precisa de mais e mais entretenimento. É um grande perigo, é uma grande tragédia. E quando não cabe mais, quando as pessoas desacostumaram e o método passou, procura-se um novo método, uma nova maneira de criar um culto contemporâneo, aquilo que se chama hoje em dia de culto avivado. É algo terrível, é uma adoração que traz o mundo e suas técnicas para dentro da igreja e para dentro da vida do povo de Deus, que agora já não diferencia mais entre a linguagem musical humana, mundana, e a maneira que Deus deve ser adorado, que está com um pé na discoteca e um pé na igreja, e o dia inteiro se alimentando de elementos humanos e de tudo aquilo que é humano e carnal o tempo todo. Traz o mundo para dentro da igreja, o mundo para dentro da vida do povo de Deus, e uma grande desonra a Deus. Pois a desobediência à vontade de Deus, e é contrário ao seu caráter. Na verdade, esse tipo de adoração, chamada adoração, é um grande empecilho à santificação. É um grande empecilho a se desvencilhar do mundo e viver para o Senhor. E ela é cruel. É tremendamente cruel, especialmente contra o novo crente. O novo crente, salvo, transformado, retirado do mundo e colocado na igreja, que tem esse senso natural dado pelo Espírito para santificação. Ele estava acostumado e embebido com o mundo, com a música do mundo, com a carnalidade e moralidade. Ele agora tem um senso para santificação da sua vida. Então ele vem a uma igreja onde o mundo está ali presente. É cruel contra o novo crente, que entra numa igreja e encontra tudo aquilo que ele via fora do mundo e é chocado e aos poucos se acostuma, e aquele instinto para a santificação é suprimido e apagado. É tremendamente cruel, é desonroso ao Senhor, é cruel ao povo de Deus, traz o mundo de volta ao coração do povo de Deus. O crente passa a se alimentar agora na igreja do estilo de música mundana e das performances que ele tinha no mundo, e é infantil. É claro que é infantil, porque o mundo sabe fazer muito melhor as técnicas de entretenimento do que a igreja. Uma pessoa que está acostumada com a droga eufórica da música, do teatro e da arte no mundo, sabe que eles são muito mais especialistas e capazes do que a igreja é. Quão infantil é, não é? Ver essas peças, esses entretenimentos na igreja do Senhor Jesus Cristo. Quão triste, quão cruel, quão distante da adoração bíblica, quão longe daquilo que nós aprendemos, daquilo que o povo de Deus tem vivido por séculos. Aonde nós chegamos? Nós estamos voltando ao catolicismo romano, com a adoração das estéticas, dos vitrais, dos cheiros e das cores. E Satanás tem encontrado uma brecha tremenda. Não é uma questão de gosto, irmãos, é uma questão de princípios na palavra de Deus. Essa é uma grande batalha, essa é uma grande guerra que a igreja do Senhor Jesus Cristo precisa lutar, pela geração em crescimento, pela santificação da igreja do Senhor Jesus Cristo, por igrejas vivas, por igrejas que dignifiquem o Senhor. Não é algo simples, não é algo pequeno. É um grande combate que nós temos dentro de nós, como crentes, para santificar a nossa vida e para santificar a igreja do Senhor Jesus Cristo. Aqui está a adoração que dignifica ao Senhor. Mas o que realiza a verdadeira adoração na vida de uma pessoa que passa meses e anos debaixo de uma verdadeira adoração? Uma adoração que é espírito em verdade. Bem, faça esse teste e nós vamos concluir por aqui com o culto de adoração. O que a verdadeira adoração bíblica causará em um crente? Essa é a grande pergunta. Bem, primeiro deixe-me dizer que aqueles que enfatizam a chamada adoração de estilo contemporâneo, descontraído, informal, exuberante, eles não possuem qualquer base ou autoridade bíblica para isso.
Na verdade, eles nem mesmo buscam uma autoridade bíblica, eles copiam uns dos outros. Eles costumam questionar crentes, chamados tradicionais, de onde eles tiram a base e a autoridade deles para o seu culto reverente. E aqui está. Não é irônico essas coisas? Realmente irônico. Muitas pessoas dirão que a adoração da qual elas participam em sua igreja local é correta porque as fazem sentir-se bem. Mas essa é uma definição tão superficial, não é? Eu sinto que o Espírito está aqui, é o que nós costumamos ouvir. E a comoção, a choro, a gritos de aleluia em um ambiente descontraído e formal, isso me faz sentir bem. Essa é a resposta e a autoridade que muitos trazem. Algo centrado no ego. Mas nós não devemos nos esquecer que os sentimentos religiosos são bastante enganosos muitas vezes. São tremendamente enganosos. E existe um tipo de empolgação natural em todo ser humano que é causado em qualquer pessoa ao ouvir música espiritual, ao assistir um espetáculo religioso. Mas essa empolgação não é verdadeira adoração. Um católico pode tê-la, um espírita pode tê-la. Em qualquer religião, elementos religiosos com música de fundo, com expressões estéticas, podem mover a empolgação de uma pessoa. Mas no dia seguinte ela continua idólatra, talvez. Nada foi mudado. Essa empolgação e emoção pode ser fortemente contagiante enquanto ela dura, mas assim como ela veio, ela se vai. Ela não edifica a alma. Ela apenas move os sentidos e as afeições. Ela é passageira. Ela não tem vigor. Ela não dá vigor ao crente a lutar contra o pecado na segunda-feira, porque não vai ter música de fundo na segunda-feira. Então ele não sabe contrair com o pecado. Ele anda em círculos, não tem fortaleza para a santificação. Na verdade, te leva de volta ao mundo esse tipo de adoração, porque traz o mundo para dentro da igreja. Bem, o que é a verdadeira adoração? Gera causa no crente. Primeiramente, a verdadeira adoração bíblica, em espírito e em verdade, ela afetará o coração e a consciência do crente, de uma maneira direta. O fará sentir mais profundamente a sua malignidade ou a malignidade do pecado. E a sua própria indignidade. Realmente isso não faz. Porque ela aproxima o crente mais de Deus, e quanto mais próximo nós nos achegamos de Deus, mais nós vemos a sujeira nos cantinhos da nossa vida. E assim nós desejamos removê-la, porque a luz de Deus nos faz ver. Então nós começamos a nos sentir assim. Ela gera uma profunda humildade no crente, um senso de sua pessoa, de sua necessidade. Ela torna o crente mais dedicado e cuidadoso contra a sua vida espiritual ao longo da semana. A adoração de toda a vida se torna real. A falsa adoração é como se alimentar de pipoca, algodão doce e picolé o tempo todo. Não é? Traz uma grande sensação no gosto, não é? Mas você sentirá um vazio em pouco tempo. Se tornará insubstancial. Porque ela não traz a verdade de Deus mediada à mente e ao coração. Ela não edifica, ela não estabelece. A verdadeira adoração é como um alimento balanceado, saudável, como um prato onde há verduras, onde há proteína, onde há todo tipo de coisa para a alma. Ela edifica, ela fortalece, ela te prepara para a segunda-feira e te faz viver no centro da presença de Deus e ter prioridades espirituais. Assim, uma pessoa que vive sob a adoração bíblica, continuamente ela é fortalecida, ela é estabelecida, ela é enraizada. Em segundo lugar, a verdadeira adoração espiritual atrairá a pessoa a uma comunhão mais próxima, mais íntima com o próprio Senhor Jesus Cristo. Ela criará um senso maior de reverência da pessoa quanto à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Um senso de que Ele exalta a verdadeira divindade de Cristo, honra o seu nome, reverência à sua pessoa, honra os seus atributos, gera um senso de profundo respeito por Jesus Cristo, a verdadeira adoração, um senso da grandeza e da santidade de Jesus Cristo, Senhor. A falsa adoração, ela rouba os atributos de Cristo. Me perdoe usar esta palavra, essa ideia chula, mas há hoje pessoas que parecem, na adoração a músicas e louvores, onde as pessoas parecem querer namorar com o Senhor Jesus. A verdadeira adoração exalta o Deus eterno encarnado, a segunda pessoa da Santa Trindade. Nada de colocar os meus pés no seu sapato, nada de linguagem humana carnal. Ela reverencia ao Senhor, ela dignifica ao Senhor, ela aproxima o crente do seu Salvador em verdadeira adoração, porque Ele é. A falsa adoração rouba os atributos e a glória de Cristo, aquele que é adorado por milhões e milhões de anjos da sua igreja agora, o Cordeiro Eterno.
ela o transforma em um ser ansioso e desesperado por um relacionamento com o ser humano. A verdadeira adoração, na verdade, inverte esta mesa. Ela dignifica Cristo, põe a Cristo no altar. Querido, nós estamos lidando com coisas seríssimas, com coisas graves e profundas. E nós não negamos as artimanhas de Satanás, que conhece muito bem da música e de como se infiltrar e trazer o mundo para dentro da igreja por meio da música. O verdadeiro crente que adora ao Senhor, ele tem um senso maior de gratidão por Jesus, por sua obra substitutiva, por seu cuidado contínuo em nossas vidas, por sua intercessão sacerdotal diante do Pai por nós, pelo seu Espírito que nos é dado. Ele cria verdades que nos transformam quando cantamos as verdades de Cristo, quando exaltamos, quando louvamos. Ela nos aproxima mais de Cristo, ela nos prepara para estar com Ele e para recebê-lo. Em terceiro lugar, a verdadeira adoração espiritual em espírito e em verdade, ela amplia continuamente o conhecimento do crente, porque ele agora está cantando a palavra de Deus, e isso vai estar firmado em sua mente, doutrinas, e no momento de dificuldades ou aflições, essas verdades cantadas vão ser trazidas de volta à sua mente, e a alegria do Senhor se torna a sua força. A palavra de Deus cantada proporciona vigor, consistência ao cristianismo de uma pessoa. O verdadeiro adorador saberá gradativamente mais e mais sobre as doutrinas da fé, porque ele ora de acordo com a palavra de Deus, ele canta de acordo com a palavra de Deus. A palavra de Deus é lida e explicada, exposta, ela está numa adoração onde a palavra de Deus é central. Ele crescerá continuamente, há vigor na luta contra o pecado, há real crescimento. A falsa adoração não permite que o crente verdadeiro vá além do básico, que ele permaneça ali, andando em círculos. E você encontra essa pessoa um dia, depois de 5 anos você encontra ela novamente, ela está na mesma posição espiritual, sem crescimento, praticando as mesmas coisas, caindo nos mesmos erros, com as mesmas ideias, porque a palavra de Deus não está presente. É como um boi, não é? No moinho, andando em círculo, embora muito trabalho, não progride, sempre em volta. A falsa adoração mantém uma pessoa sem frutos, sem crescimento. A verdadeira adoração é frutífera, edifica a vida de um crente, o transforma. Em quarto lugar, a verdadeira adoração aumenta a santidade na vida de um crente, porque o crente se torna mais vigilante com suas palavras, com seus pensamentos, um senso maior da proximidade do Senhor em todo momento. Ao lidar com outras pessoas, há um desejo de honrar ao Senhor no falar, no agir, seu comportamento, mais preocupado em estar firmado, enraizado na fé, a não ser enganada por falsas doutrinas. A verdadeira adoração gera isso no crente. Lembre que a adoração não é apenas louvor. A verdadeira adoração, centrada na palavra de Deus, edifica. E o crente passa a honrar mais o Senhor. E se torna uma consciência clara, diariamente, de que o Senhor está presente e de que a minha vida é para Ele. Então, quando eu me reúno na casa de Deus, esse senso é mais fortalecido. Querido, a verdadeira adoração faz-nos experimentar a presença do Senhor a cada dia da semana. Ela não necessita da música de fundo como uma droga eufórica para sentir a presença do Senhor. Você pode adorá-lo com a mente e com o coração, dirigindo o teu carro, sentado no ônibus, orando a Ele, lendo a sua palavra. Você sente e percebe a sua presença, porque agora você entende o que é a verdadeira adoração. Ela dá ao crente prioridades espirituais, faz o crente ter uma vida voltada para o Senhor, um desejo maior de estar com o Senhor na glória e de viver para Ele aqui nessa geração breve, nos dias que nós temos aqui. Ela honra, ela nos ajuda a experimentar o Senhor e a crescermos na fé. Queridos, eu termino aqui com essas palavras do Senhor Jesus Cristo. Em João capítulo 4, versículo 24, Deus é Espírito e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Que Deus nos abençoe e que Ele nos ajude. E vamos concluir o nosso culto de adoração nesta manhã.